Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais um ato de culto ao Senhor, a mais um ato de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós neste dia de hoje. Hoje é domingo, dia 26 de setembro de 2021, e nós estamos todos aqui na Rua Alzira Brandão, 135, na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Você que está acompanhando conosco esse culto online, participando desse culto online, nos vê aqui, e nós também estamos presencialmente no culto ao Senhor, que começa às 10 horas, no mesmo endereço, na Rua Alzira Brandão, 135. De tal modo que você não consegue deixar de participar conosco deste ato de culto a Deus. Muito pelo contrário, é uma bênção ver cada vez mais pessoas vindo à igreja, participando do culto, celebrando a ceia, e ao mesmo tempo ver que o público que participa do culto online também tem crescido, não é só de membros da Igreja da Tijuca. Muitas e muitas pessoas também têm cultuado ao Senhor conosco. E a você, que ainda não é membro da Igreja da Tijuca, nós queremos dar as boas-vindas e convidá-lo a participar conosco deste culto ao Senhor. O texto que nos convida à oração silenciosa se encontra no Salmo 40, versículo de número 5, e essa leitura será conduzida pela nossa irmã Thelma Mello. Bom dia, irmãos. Bom dia. Leiamos o texto. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Ouçamos o nosso prelúdio, irmãos. Queridos, depois de ouvirmos esse prelúdio, nossa irmã Thelma nos conduz na leitura do texto que nos convida a adorar ao nosso Deus. Salmo de número 138, capítulo 138, versos de 1 a 5. Leiamos. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Louvemos ao Senhor, irmãos, com alegria, com o hino 88 do Inário Novo Cântico, Amor Perene.
Senhor Deus, na Tua presença nessa manhã, para Te agradecer, Senhor, pela grande oportunidade que temos, Senhor, de estarmos nos reunindo para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, tanto presencialmente quanto virtualmente, Senhor. Te louvamos, pois isso, Senhor, é um privilégio que Tu nos concede, Senhor. Dá que possamos, nesses momentos, Senhor, possamos nos desligar de tudo aquilo que nos afaste de Ti, Senhor. Que sejam momentos de comunhão verdadeira, Senhor, onde aprenderemos da Tua palavra, louvaremos e bendiremos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Convidamos nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias para que esteja conosco aqui na frente, conduzindo-nos nesse momento de confissão de pecados. Bom dia a todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cantemos com bastante alegria esse hino de número 74 do nosso Inário Novo Cântico. Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor ouve as nossas súplicas, escuta o clamor do nosso coração e está conosco em todo o tempo. Por isso, Senhor, de joelhos diante de Ti, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Continue nos ajudando para que possamos caminhar
conforme a sua palavra. Queremos te pedir também pelos enfermos de nossa igreja, pelas pessoas que estão necessitando, Senhor, da sua ajuda, da tua mão poderosa, das suas bênçãos. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um deles, onde quer que eles estejam nesse momento. Pai, que o Senhor possa recuperar, que o Senhor possa restabelecer a saúde daqueles que estão precisando de Ti. Muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pelas nossas crianças. Deus, queremos Te agradecer também por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, tem nos ajudado até aqui. Amém. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, agora nós temos o nosso momento de declaração de perdão, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, que diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que nós possamos nos saudar com a paz de Cristo, tendo essa certeza que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Paz de Cristo, paz de Cristo, Elias. Paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma. Paz de Cristo a você que participa conosco neste culto, neste momento de confissão dos nossos pecados ao Senhor. Queridos, vamos receber a palavra do Senhor. E para este tempo, nós convidamos nosso presbítero emérito, Elias Freitas, para que esteja conosco aqui na frente, participando desta oração por iluminação e nos conduzindo por todos os demais atos do nosso culto. Nós tivemos a bênção de, nos últimos 6 meses, os nossos presbíteros fazerem a abertura do culto, mas eu sei que muita gente estava também com saudade de ter aquela palavra final do presbítero ao final do culto e nos convidando para o culto da noite. Por isso, o nosso presbítero entra agora e ele está conosco até os demais atos do culto, nos despedindo ao final do culto e nos convidando para o culto da noite. Oremos, pedindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração, trazendo para cada um de nós a sua palavra. Oremos. Bom dia, igreja. Peço que cada um agora curva a sua cabeça, feche seus olhos e se concentre nesse momento que nós vamos receber a palavra do Senhor, pela instrumentalidade do seu servo, que se dedicou no estudo para trazer de uma forma mais fácil a compreensão do texto sagrado. Então, se desligue de qualquer coisa que possa atrapalhar a sua concentração nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esse momento, Senhor, da liturgia do culto, tão importante quanto os demais, mas nesse especificamente, Senhor, quando nós queremos recolher o ensino da Tua palavra, nós pedimos, suplicamos a Tua bênção, a assistência poderosíssima do Teu Santo Espírito, iluminando-nos, Senhor, a razão, dando, Senhor, toda aquela compreensão necessária para nós que estamos a receber a Tua palavra, para compreender e de uma tal forma, Senhor, possamos aplicar nas nossas vidas, no nosso viver diário, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, tudo aquilo que vamos aprender da Tua palavra. E de uma forma, Pai, muito especial, suplicamos a Tua bênção para o Teu servo, reverendo Anderson, que vai trazer a ministração da palavra. Que ele seja o veículo do Senhor, que seja abençoado para transmitir tudo aquilo que o Senhor já impactou a sua vida em experiências com o Senhor. Ó Deus, nós tudo isso pedimos, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós, das Tuas ovelhas amadas, para que entendamos o Teu querer e nos dando força para cumprir aquilo que Tu queres. Queremos agradar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos os nossos aniversariantes aparecendo aqui no cantinho da tela, aniversariantes de hoje, ao longo de toda a semana, nós devemos orar por cada um deles. E se você tiver o zap, tiver o telefone, entre em contato, dá um parabéns, faça uma oração, manda um áudio,
é uma alegria tão grande, em uma data tão importante, nós sabermos que fomos lembrados e postos diante do Senhor em oração. No primeiro domingo de maio, nós começamos a refletir sobre o retorno de Cristo. E não sei se você se lembra, o culto é o culto do dia 2 de maio. Está aqui no YouTube, está aqui no Facebook. Você pode, se você estiver participando do culto ao vivo, não dá para você dar pause e procurar. Se você estiver participando do culto depois, ou seja, você já está vendo a gravação, você pode dar uma olhadinha na parte de vídeos, olhar lá, culto do dia 2 de maio de 2021, culto matutino. E você vai poder clicar e vai pegar a introdução que nós fizemos a esse tema. Nós tivemos que fazer uma introdução de uns 20 minutos, mais ou menos, antes de entrar no capítulo. Por quê? Porque eu tenho que deixei lá, aliás, bem claro, que a nossa expectativa aqui não é o charlatanismo de ficar cravando data de quando essas coisas vão acontecer, nem ficar olhando um em outro, já ficar acusando que é o anticristo, que é a besta do Apocalipse. Não é também ficar taxando uma coisa ou outra como se fosse ali a evidência suprema de que aquela vai ser a marca da besta. Não tem nada disso. Muito pelo contrário, nós estamos querendo cumprir o que o Senhor Jesus disse. Sede vigilantes, vigiai. É isso que nós estamos fazendo. E por isso é importante fazer mais uma vez essa introdução. Por quê? Porque você pode estar participando hoje, ouvindo essa mensagem pela primeira vez, mas não ouviu o seu começo, que foi no dia 2 de maio. No dia 9 de maio nós fizemos uma pausa nesse tema para, com muita alegria, cumprimentar as nossas mães, por ocasião do Dia das Mães, e hoje, dia 16 de maio, nós voltamos com esse tema. Lembrando que o nosso objetivo não é apenas ser vigilante, ficar em vigilância, como o Senhor Jesus diz, vigiai e orai, também ficar em oração, mas ao mesmo tempo isso aqui é um momento, é um sermão, uma meditação atemporal. Por quê? Porque nós vamos falar apenas do que Cristo falou. Se houver algum link com algo que esteja acontecendo hoje, sem dificuldade nenhuma. Porém, não queremos cravar algo, ou seja, o que está acontecendo hoje é o cumprimento. Não sabemos. Isso está nas mãos de Jesus. Ele, o Pai, é quem sabe. O Espírito Santo que está dentro de nós hoje pela manhã, ele vai nos iluminar para compreendermos a sua palavra para nós hoje. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, sequência, versos de 15 a 28. No dia 2 de maio, nós refletimos sobre os versos de 1 a 14 e hoje, dia 16, versos de 15 a 28. Volto a insistir. Se você não ouviu o sermão do dia 2 de maio, você, por gentileza, volta aí no YouTube, no Facebook e clica no culto matutino de 2 de maio de 2021. No dia 2 de maio de 2021, a mensagem da noite também foi sobre esse texto, só que eu estou fazendo aqui uma sequência. Então, para você entender algumas coisas que eu vou falar agora, você tem que ouvir um pouquinho do que eu falei no dia 2 de maio pela manhã. Mas é claro, ouça o dia 2 de maio pela manhã, ouça o dia 2 de maio a palavra vespertina à noite, ouça o dia 9 de maio pela manhã, dia das mães, ouça a palavra vespertina dia 9 de maio à noite. A nossa igreja, ela quer continuar a sua missão de edificar e capacitar os escolhidos do Senhor. Mateus capítulo 24, versos de 15 a 28. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça a tirar de casa alguma coisa.
E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quais são as características dessa grande tribulação? A característica maior é que a grande tribulação ela só virá depois do princípio das dores. Essa é a maior característica da grande tribulação. Primeiro haverá o princípio das dores, depois ocorrerá a grande tribulação. Por isso, é importante você ouvir o dia 2 de maio, paro por aqui. Característica, então, dessa grande tribulação. Primeira característica deste momento, que vai ser o momento de maior aflição da história da humanidade, e o próprio Senhor Jesus disse, você acabou de ouvir, que depois deste momento não haverá nenhum outro momento de tamanha dor, de tamanha assolação se abatendo sobre a humanidade. Então esse será o pior momento de toda a história humana. Ele tem algumas características. Primeira característica: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. O que vai marcar a transição, o fim do princípio das dores, para sabermos que já estamos na grande tribulação, é quando os nossos olhos enxergarem o que Daniel escreveu e Jesus disse que vai acontecer. Por isso que o que Daniel falou é fato, porque Jesus ratifica. Jesus disse: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. E aí vem a pergunta mais óbvia: o que é o abominável da desolação? O abominável da desolação, alguns estudiosos, e aí, volto a repetir, não vou entrar muito no mérito do que já foi dito até aqui, porque é interessante para a gente ter uma noção histórica do assunto, mas ele não nos ajuda para frente. Ele só mostra que pessoas cravaram que era aquilo e pode ser que tenham errado, ou pode ser que tenham acertado, não sabemos. Primeira coisa, historicamente acreditava-se que esse abominável da desolação foi um momento onde foi posta uma estátua do deus olímpico Zeus no templo. Então, para os judeus da época, aquilo era o ápice da degradação, da transgressão, da idolatria. Em um local consagrado a Yahvé, ou Javé, em um local consagrado ao Deus Criador, você tem esse templo sagrado profanado por uma estátua pagã. Logo, isso foi classificado na época como uma abominação, uma desolação. Foi isto? Não sei, pode ter sido. Já é? Também não sei. Mas esse é um fato histórico. Agora, se aquilo não foi o abominável da desolação, ou seja, o momento onde todos viram aquela estátua não cravou ali essa grande tribulação, tanto é que de lá para cá o mundo continuou, né? Então, quais são as características dessa desolação abominável?
O Senhor diz, em Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel capítulo 12, verso 11, eu elenquei as 5 características dessa abominação desolável. Primeiro eu já falei, possivelmente o marco histórico para alguns foi a profanação do templo com a colocação de uma estátua de Zeus no templo ao Senhor, mas também a abominação da desolação é caracterizada pelo fim dos sacrifícios e ofertas. Pode significar uma ordem para que não seja mais exercida a espiritualidade ou a religião. Pode ser isto, mas também pode ser a falta de interesse das pessoas em se manterem fiéis. Pode ser a falta de desejo das pessoas em demonstrarem ao Senhor a sua gratidão, a sua fidelidade. Pode ser a falta de desejo das pessoas em fazerem sua pública profissão de fé, em se batizarem, em apresentarem seus filhos para o batismo, para receberem o sinal da aliança. Pode ser também o fim dos sacrifícios e ofertas, fica até mais claro, talvez, que possa ser aquele indivíduo que outrora tinha grande alegria em consagrar ao Senhor suas ofertas, ele simplesmente percebe que não faz mais sentido, não vale a pena, não faz mais sentido na mente dele ter uma vida consagrada e reverente a Deus. Por quê? Porque não precisa mais de Deus. Percebe? Porque essa desolação ela será abominável, ela trará repulsa. É algo que você hoje pensa em termos de conduta espiritual na prática e você condena na hora. Você consegue imaginar um povo que se diz cristão, mas que não consagra mais ao Senhor, qualquer que seja a sua oferta? E oferta, quando eu digo, não é dinheiro só não, tá, gente? Mas eu estou começando, por exemplo, a falar de tempo. Cada dia é mais raro pessoas que fazem como você, ou então que fazem como a sua família, que está vendo esse sermão agora, que permanecem assistindo, participando, querendo conhecer mais da palavra. Pode ser isso. Nós temos o fim dos sacrifícios e ofertas, tudo isso que eu estou falando, Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11. Fim dos sacrifícios e ofertas. Ao mesmo tempo, junto com a idolatria virá o destruidor. Então você tem o fim da prática da vida espiritual, ou o fim, quer seja por decreto, as pessoas serem desestimuladas, mas o fim da prática da religião, vamos chamar assim, e tão logo há esse fim, vem aquele que é classificado como o destruidor, que no começo fará alianças de paz, e aí, volto a repetir, lá no dia 2 de maio nós falamos sobre hoje, nos dias de hoje, algumas agendas que reúnem todas as nações e trazem um caminho de unificação das nações por um propósito único, cujo propósito em si concretizado parece, a ideia que é vendida parece que trará paz ao mundo. Então nós temos fim dos sacrifícios e ofertas, a vinda daquele que é classificado como destruidor, e também o texto diz que ele vai ser este indivíduo que traz essa destruição, ele próprio será destruído pela destruição que ele trouxe. E ao mesmo tempo esses textos dizem que este período de desolação, de abominação, ele é um tempo contável, ou seja, ele tem começo, meio e fim, ele é finito. Deu para entender? Então, quando nós sairmos, se é que será a nossa geração que vai passar por isso, mas quando nós, seres humanos, chamados pelo Senhor, independente de sermos nós ou aqueles que ainda virão, quando nós passarmos do princípio das dores, o que vai caracterizar a chegada da grande tribulação é essa abominação, essa desolação abominável. Prosseguindo,
O Senhor Jesus também diz aos seus discípulos o que se deve fazer quando nós chegarmos a esse tempo. Quando vocês virem o abominável da desolação, sabe o que Jesus manda fazer? Fugir. Jesus diz o seguinte, não dá uma de herói não, tá? Porque o que está vindo é sem precedentes. Não entra em uma de que você vai resistir, você é o cara, você está armado, ou você é bom em alguma arte marcial, ou você tem uma certa autoridade sobre um grupo de pessoas, ou você se acha, ou você talvez seja a lei, você, qual seja o seu cargo na justiça. Sabe o que Jesus diz? Não importa quem você é, eu, Jesus, Deus encarnado, estou te dizendo, fuja. Se Deus está mandando fugir, você vai bater no peito e dizer pode vir? Quando você bate no peito dizendo que pode vir, eu já fui. Eu não desobedeço Jesus para nada, meu amigo. E quando eu desobedeço, eu peço perdão. A palavra do Senhor diz, então, ou seja, quando vier esse abominável da desolação, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A Judéia, especialmente o Mar Morto, são classificados como o ponto mais baixo da terra. E sabe o que Jesus diz? Quem estiver no ponto mais baixo da terra, quem estiver em locais baixos, vai para o alto. E aí, já hoje, começam a surgir especulações, teorias, e não vou ficar enchendo você disso, porque senão pode ser que a gente vire aí um caçador dessas coisas. Mas uma coisa que eu li, que me deixou assim, né, com um pontinho assim na sobrancelha levantado, uma coisa que eu ouvi, que me deixou assim com essas interjeições, é sobre a questão da mudança da polaridade do planeta. Como é que é isso? Não sei. Quando é que vai ser também? Não sei. Vai ser isso também? Não sei. É possível? Parece que hoje, cada vez mais os estudos se aprofundam sobre isso, sobre a inversão dos campos magnéticos da Terra. É viagem? Que seja. Importa? Não. Por quê? Porque Jesus diz, quando você vir essa abominação chegando, fuja para o alto. A inversão desses polos magnéticos, uma das coisas que é dita acerca disso, é que isso traz um cataclisma em escala global. Por isso, muitas pessoas começam a querer morar em cidades mais altas em relação ao nível do mar. É o cumprimento dessa profecia? Não sei. Mas as pessoas estão fazendo isso? Estão. Jesus disse que é para sair do baixo e subir para o alto. Ele não mandou sair, não. Ele mandou tu fugir do local baixo para o monte. O que mais que Jesus manda fazer? Jesus diz no verso 17, quem estiver sobreirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Esqueça bens materiais e ao mesmo tempo também esqueça lembranças. Nada, quando isto acontecer, não entre numa de querer entrar em casa, pegar o seu bem mais valioso, material que eu estou falando, mais valioso, ou os seus álbuns de recordações, quem ainda imprime foto, né? Para levar, não vai dar tempo. Jesus ainda disse, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Esqueça também a proteção material. A capa era aquilo que protegeria a pessoa. Você pode dormir, você pode usar para várias coisas. Esqueça. A única coisa que nos salvará é a fé. A palavra do Senhor ainda diz, no verso de número 19, uma outra característica. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ou seja, você se estiver grávida, vai ser muito difícil fugir com aquela barriga linda e proteger a integridade do seu bebê. Ao mesmo tempo, você que já deu à luz e está amamentando, como vai ser difícil escapar do que virá. E não sou eu que estou dizendo, não. É o Senhor Jesus que diz. E se Ele diz, é verdade.
E a palavra do Senhor ainda diz, ainda uma outra coisa que nós devemos fazer: orai, verso de número 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Ou seja, peça ao Pai para que você consiga locomover-se com tranquilidade. Porque se houver neve, se houver condições climáticas adversas, fica difícil. E ao mesmo tempo, se não houver cooperação, porque o sábado era dia do descanso, se não houver cooperação, piorou mais ainda. É o que Jesus diz. Jesus diz que deve-se fugir para os pontos mais altos, se esquecer de bens materiais e lembranças, esquecer a proteção material, cuidado para quando isto acontecer, a sua situação física ou matrimonial, e principalmente, ore para conseguir escapar. Seria interessante já começarmos a orar hoje, porque não sabemos quando isso vai acontecer. A palavra do Senhor ainda traz as características deste tempo de grande tribulação. Primeira característica desse tempo de grande tribulação, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Será o período de maior martírio. Milhares de pessoas morrerão, se tornarão mártires. Martírio será o período de maior agonia da humanidade, será o período de maior angústia da humanidade, será o período de maior tragédia da humanidade. Jesus diz que como em nenhum outro tempo haverá tanto sofrimento quanto neste período que é chamado de a grande tribulação, de a grande agonia, de um grande sofrimento. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Lembram do dilúvio? Que matou muitas pessoas, que literalmente foi o primeiro reset, foi o primeiro boot, foi o primeiro C2 pontos, um boot na humanidade. O que está vindo aí não se compara ao dilúvio. Não dá para comparar, esquece o dilúvio. Em relação ao que está vindo, fuja. É o que Jesus está dizendo. Será um período de grande agonia, será um tempo, olha o que a palavra do Senhor diz, que lindo o verso de número 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Sabe o que Jesus está dizendo? Em português claro, será um período de sofrimento tão grande, que devido a este sofrimento, o estado de agonia não ia ficar um. Mas como há neste mundo os meus escolhidos, os amados de meu Pai, esse tempo de sofrimento, ele vai ser reduzido. Queridos, louvado seja Deus por isso, porque Ele nos ama. Esse tempo que nunca houve e nem jamais haverá, ele vai ser menor, porque ele seria muito maior a tal ponto de não ficar uma pessoa viva em toda a face da terra. A palavra do Senhor ainda diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, não acredite em ninguém que diga, olha, Jesus está ali, Jesus... Não esquece isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É a característica tanto do princípio das dores, quanto da grande tribulação, o engano. E aí, desculpa, mas eu vou falar como Anderson Dias de Abreu, com toda a sinceridade, fuja dessas pessoas que advogam serem elas as vozes de Deus. Quando chegam para alguém, está aqui um grande servo do Senhor, fuja, porque quem é grande não é servo, quem é servo não pode ser grande.
O Senhor Jesus diz, ele ainda enfatiza no verso de número 25: vede que vô-lo tenho predito. Em outras palavras, abre o olho, porque eu já estou te dando a letra. Isso vai acontecer. Gente, nós temos homens de Deus valorosos, abençoadores. Mas será que essas pessoas que causam tanta comoção nacional ou mundial em nome de Deus, falam mesmo em nome de Deus? Será? Porque se Jesus diz que eles tentarão enganar até mesmo os eleitos, será que não tem muita gente já enganada por aí não? Porque Jesus diz, nós teremos falsos cristos. Aí você, eleito, né, qualquer um que diz que é o Messias, você ignora. Mas e falso profeta? Como é que você sabe se aquele indivíduo é um profeta de verdade ou é um falso? Se o próprio Senhor Jesus diz, eles vão operar sinais e prodígios. E todo mundo vai glorificar de pé, vai glorificar a Deus. Mas aquele indivíduo é falso. Você acha que nós ainda estamos em tempos onde qualquer um que fala em nome do Senhor é digno de crédito? Cuidado. Cuidado, porque muitas vezes nós endeusamos pessoas que, pasmem, que do nosso Deus elas não têm nada. E estou falando desde grandes tidos, né, como gigantescos pregadores, até mesmo membros de qualquer comunidade local. Porque este sermão, ele não é apenas da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Você que me ouviu até aqui pode ser de uma outra igreja. Então estou falando para todos nós que pertencemos a um corpo com C maiúsculo, de Cristo com C maiúsculo. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com aquele ou aqueles que na sua comunidade têm fama de serem muito cheios do Espírito. Uma grande serva, um grande servo. Toma cuidado com isso, tá? Porque Jesus diz, eu estou dizendo a vocês, isto vai acontecer. E se Jesus diz que a característica desse tempo é o engano, o que falsos profetas fazem para enganar os eleitos? A palavra do Senhor ainda diz, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Como é que vai ser então essa vinda de Cristo? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, a volta de Cristo será um momento único para toda a humanidade de uma única vez. Não vai ter aquela coisa aí, estou vendo Jesus voltar, vou ligar para minha mãe. Eita, manhã, olhe para o céu, não está passando aí não? Ele vai chegar aí ainda, que ele apareceu aqui no rio, ele está subindo. Não vai ser assim. Em qualquer lugar que nós estejamos, ficará patenteado para toda a humanidade que ele voltou. E sabe o que eu imagino disso? Que me emociona? Eu fico imaginando nossos oficiais, né, de marinha, por exemplo, um submarino, lá no fundo do mar, cumprindo sua jornada de trabalho, e até mesmo lá nas profundezas do mar, fica claro que retornou o Salvador. Em todo e qualquer lugar se verá o Filho do Homem. Lembrou do corinho antigo, né? Então se verá o Filho do Homem, vindo com uma nuvem com poder e glória, porque assim como o relâmpago
que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Deus seja louvado. Meu irmão e minha irmã, ufa! Pastor, peraí, mas esse sermão era o que? Era para nos dar esperança? Claro. É óbvio. Você já me viu alguma vez trazer uma mensagem para você que eu não te encoraje a olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Cristo e seguir em frente? Mas, pastor, à luz desse texto, se Deus está dizendo que nós temos que fugir, o que me encoraja? Ora, Deus. Sabe por quê? Mateus 24, verso de número 13, que nós já falamos no dia 2 de maio, diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. No princípio das dores, se você não desistir, você se salvará. Agora, e na grande tribulação? Quando Jesus fala do abominável da desolação de Daniel, capítulo de número 12, verso de número 13, no verso 11 ele fala do abominável da desolação. E aí ele traz um numeral acerca de dias que nós não temos como saber, todo mundo estuda, cada um vai dar a sua opinião, e parabéns a todos, mas só vamos saber mesmo quando já estivermos na eternidade. Versos 11 e versos 12, mas olha que lindo o verso de número 13, presta atenção. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Em outras palavras, persevere. Você, à luz de tudo isso, você tem um caminho que Deus separou para você, que é diferente do que Ele separou para mim. Cada um tem um caminho. Segue o teu, mas segue até o fim. Não para não. Não fica paralisado não. Não. Segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás. Pode ser que você morra, pode ser que eu morra durante esse contexto da grande tribulação. Pode ser que todos nós cheguemos a morrer. Nós que nos conhecemos. Pode acontecer. A Bíblia diz que esses dias seriam abreviados, não quer dizer que vai todo mundo escapar. Pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Se você frequenta a Igreja Presbiteriana da Tijuca, você sabe que as palavras que eu espero ouvir do meu Pai, quando os meus olhos se fecharem aqui nesse mundo, se é que vai dar tempo deles se fecharem, é quando eu adentrar a eternidade, ouvir as palavras mais doces que se pode ouvir do Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Gente, quem ouve isso na eternidade precisa de mais o quê? Transfira a sua felicidade desse plano aqui, mas começa a projetar na eternidade, porque tudo isso aqui passa, é tão transitório, mas você consegue se imaginar chegando na eternidade? E alguns acham que ao chegar lá vão tirar suas dúvidas, vão ficar perguntando. Não, não vai ser assim não. Ele há de nos perguntar, e só Ele pode ser conosco nas respostas que teremos de dar. E depois de estarmos diante dele, Ele nos dizer:
Ele nos presentear com essa declaração: serva, boa e fiel. Minha filha, você foi fiel no pouquinho. Tudo que você tinha, que era tão pouquinho, mas o pouquinho que você tinha, tu foi fiel, minha filha. Tu foi fiel na costura, tu foi fiel em levar teu filho para o colégio, tu foi fiel em amar teu marido, você foi fiel na contribuição dos dízimos, das ofertas, você foi fiel em ajudar os missionários, você foi fiel em cuidar da sua saúde, você foi fiel em abençoar o próximo, você foi fiel em dar esmola, você foi fiel em jejuar. Minha filha, até naquilo onde parecia que você seria infiel, você pediu perdão, e da infidelidade você foi perdoada. Meu filho, você foi fiel no pouco. Pouquinho que a vida te deu. Mas esse pouquinho, você foi fiel. E porque você foi fiel, minha filha, e porque você foi fiel, meu filho, porque vocês foram fiel no pouco, naquilo que ninguém achava que era importante, eu vou colocar vocês no muito. Vem cá. Entra na alegria eterna que eu separei para vocês. Igreja da Tijuca, não tem mais nada a falar. Nós só podemos fazer como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós só podemos orar. Graças te rendemos, ó Pai, pela bênção desse dia. Esse domingo tão maravilhoso, 16 de maio de 2021. Ouve, Senhor, a oração de teus filhos, que fazem neste tempo, ou em qualquer outro tempo que esta palavra os alcançou. Obrigado, ó Pai, porque tudo aqui, esse tudo, é nada, comparado ao que o Senhor nos dará, que será a tua presença para toda a eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu nome. Abençoa teus filhos, que eles sejam fiéis no pouco, para que o Senhor os coloque no muito, e que eles sejam por ti classificados como bons e como fiéis. É a nossa oração, em nome do Salvador, que do ponto mais distante do universo até o ponto mais baixo do oceano, ficará claro que Ele voltou. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Acabamos de ouvir as recomendações da palavra do Senhor para o nosso viver, e nesse momento agora da liturgia do culto nós temos o ofertório. O ofertório é quando nós trazemos para dedicar ao Senhor as nossas vidas e tudo que faz parte dela. E de uma forma assim muito particular, os nossos recursos financeiros. A igreja não precisa, para subsistir, de nada que é material, porque o próprio Senhor cuida da sua igreja. Mas, do ponto de vista material, nós trazemos aquilo que é a nossa manifestação de gratidão por tudo que o Senhor já nos concedeu, pelo sustento, pelas bênçãos, por toda o direcionamento da nossa vida, em tudo que precisamos. Então, esse tempo agora é para agradecer e dedicar ao Senhor a nossa manifestação de gratidão. Leiamos então, irmãos, o texto que nos orienta nessa hora, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que coisa boa essa promessa do Senhor, através da sua palavra. Nós vamos agora cantar esse hino com toda a vibração, hino tradicional da nossa igreja, hino 317 do Novo Cântico. Cantemos.
temos os nomes do reverendo Ronaldo e Luciana de Anagé, na Bahia, para orarmos por eles nesse domingo. São servos do Senhor lá na frente, no campo de batalha, no campo missionário, e que precisam de todo o nosso apoio e principalmente das nossas orações. Então, nessa hora, nós vamos consagrar todo o resultado dessa hora que nos dedicamos ao Senhor, as nossas ofertas, nossos dízimos, e orar também pelos missionários, em especial pelo reverendo Ronaldo e Luciana. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, queremos nos consagrar, as nossas vidas, os nossos bens ao Senhor. Dízimos e ofertas, Senhor, trazidos para o Teu altar, como uma manifestação de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós sabemos, nós reconhecemos que se não fosse a Tua misericórdia, nós estaríamos completamente destruídos. Louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem nos concedido. E nessa hora, nós queremos rogar, suplicar, que o Senhor continue usando a nossa igreja para abençoar os campos missionários. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada missionário, cada servo Teu, que está lá naquele campo com tantas dificuldades, mas sustentado pelo Senhor. Nos lembramos agora, Senhor, de interceder pelo reverendo Ronaldo e Luciana, que estão lá em Anagé, na Bahia. Que o Senhor dê o Teu toque poderoso, o Teu comando de bênção para esse casal, que está anunciando o Evangelho lá no lugar distante, onde nós não podemos ir no momento. Mas então, Senhor, podemos apoiá-los. Nos ajuda nessa nossa intenção, para que possamos continuar
ajudando os campos missionários. Que a nossa igreja sempre seja uma igreja que apoia missões. Tudo pedimos, agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, uma vez que consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, recebemos dele a sua palavra, confessamos os nossos pecados e o adoramos, agora nós vamos fazer a oração que ele nos ensinou e logo a seguir receberemos a bênção que vem do Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém e amém. Queridos, tivemos a bênção de participar desse ato de culto ao Senhor, externando a Ele a nossa gratidão. Agora é aquele momento que nós não gostamos, que a gente tem que dizer, a gente não se despede, então até breve, né? Porque logo mais à noite nós temos culto, mas esse convite, esse até breve, vai ser feito pelo nosso presbítero emérito Elias Freitas. Irmãos, que bênção nós podermos estar unidos pela fé, mesmo presencialmente ou à distância. O que importa é que cada um de nós, unidos, nós estamos entregando um serviço de culto para agradar ao nosso Deus, que toda a reverência merece da nossa parte. Nós então estamos muito felizes porque nós temos a possibilidade de nos reunirmos dessas duas formas e logo mais nós temos mais uma chance de entregar um serviço de culto ao nosso Deus. Então eu convido que você também, logo mais às 18 horas, se reúna com os demais irmãos, onde você estiver, para adorar o nosso Deus e receber a instrução da sua palavra. Graças a Deus por isso. Uma bênção especial para cada familiar seu e para toda a nossa igreja. Muito obrigado. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças.